Meu nome é Sandro Baraldi Moreira, eu sou professor médico ortopedista, traumatologista, sou professor aqui da medicina da Uniara. Estou atualmente fazendo um mestrado em biotecnologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho da epidemiologia, as hipóteses diagnósticas, os diagnósticos diferenciais, sinais de alerta, que é importante para todos saberem. Semiologia ortopédica, vou falar meio rapidamente, que não é o foco da aula. Os exames complementares, um quadro de dor lombar, pirâmide de tratamento, o que a gente tem que seguir como protocolo de tratamento e as referências bibliográficas. Bom, a dor lombar, né? A gente começa com dor. Existe uma associação internacional de estudo da dor, a IASP, que ela classifica a dor em 5 categorias: nociceptiva, neuropática, autonômica, psicológica e nociplástica. A nociceptiva é aquela dor que você tem a estimulação de um neuroreceptor periférico, né? Você tem a sensibilização na extremidade e aí vem pelo nervo periférico, pela coluna dorsal, o gânglio da raiz dorsal, aí há um impulso, né, cranial, decussação das pirâmides, tal, a sensibilização, a noção da dor e depois o trato efetivo, né? Essa dor nociceptiva, por exemplo, uma facada, uma pancada, né? Isso é uma dor nociceptiva somática, né? Você tem uma alteração anatômica somática. Você também tem uma nociceptiva visceral, né? Por exemplo, pancreatite, né? Outras lesões viscerais que dão essa sensibilização da dor, né? Você também tem a dor neuropática. A dor neuropática, alguns exemplos: síndrome do carpo ou uma ciatalgia, né? Você tem aí um comprometimento do nervo periférico e aí o cérebro interpreta essa dor no dermátomo do nervo. Então você não consegue localizar direito a dor, não dá para você saber se essa dor é no início do nervo, no final. Há uma transmissão irregular desses impulsos e isso aí tem a percepção da dor, né, no cérebro. Você tem a dor autonômica, já seria aí uma irregularidade, uma disfunção do sistema autonômico, simpático ou parasimpático. Sinais de hiperalgesia, alodinia, sudorese, atrofia da pele. Você tem a dor psicológica, que envolve, aí já do lado psicológico, a nociplástica, não sei direito a definição, mas cabe aí a fibromialgia, né? Tá bom, a epidemiologia da dor lombar. Né? Então você vê que já a dor lombar ou ela pode ser somática ou neuropática, pensando numa lombociatalgia. Epidemiologia é a queixa ortopédica mais comum, a lombalgia, é um sintoma e não uma doença. Figuram aí, ó, entre as maiores causas aí de deficiência, anos de vida, já um estudo de 2017, a dor lombar baixa, a enxaqueca e a depressão. São as 3 principais causas de incapacidade, né? Então, dor lombar, enxaqueca e depressão. Há uma incidência de 84% na população em um ano e a maior prevalência em mulheres, né? Mulheres aqui em todas as faixas etárias têm maior incidência de lombalgia do que no homem. De acordo com esse artigo de 2018, então, ó, dor lombar figura aí como a principal causa de incapacidade, 17,5%, depois enxaqueca 15%, depressão 14%. Um outro artigo de 2019, eu não tinha muita noção, mas ele fala muito dos os grandes 4 patologias da reumatologia, né? A lombalgia, assim como a osteoartrite, doenças reumáticas articulares e não articulares, ou seja, tecidos moles, figuram aí como as 4 principais patologias musculoesqueléticas, né? Lombalgia, né? Tá, então a epidemiologia, quais são os fatores de risco aí para o paciente evoluir com esse sintoma, né? Bom, idade mais avançada, gênero feminino, obesidade, pacientes fumantes, fatores psicológicos como depressão também, somatização da dor, fatores sociais também, e fatores ocupacionais. Às vezes você pega um trabalho que é muito extenuante fisicamente, também há uma maior incidência de lombalgia. Então, pessoas com alta demanda no trabalho, com comorbidades físicas e mentais, indivíduos obesos, sedentários, sedentarismo também, né? Maior incidência de dor lombar. Nessa revisão sistemática de 2015 brasileira, 18 estudos de diferentes bancos de dados, altos riscos de vieses no nosso país. Infelizmente, nossos dados não são
tão confiáveis talvez, mas que a dor lombar afetava 65% da população, a ocorrência em 85% durante a vida. A dor lombar inespecífica ou dor lombar baixa não específica, né? Ela figura aí como 90% a 95% dos casos. Então, 95% dos casos é uma dor lombar inespecífica. Geralmente, às vezes a gente não consegue saber o preciso diagnóstico. A dor lombar crônica, aí, há uma cronificação dessa dor em torno de 4% a 15%. E outras causas, né, de comorbidades, como hipertensão. Mas, em um artigo mais recente, de 2018, brasileiro, os autores concluíram assim, que há uma necessidade urgente de esforços coordenados do governo, setor privado, universidades, profissionais da saúde e sociedade civil para combater esse sintoma altamente incapacitante, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Um esforço aí para estudar, para entender melhor e tomar aí medidas para poder melhorar para o paciente. Aumento da expectativa de vida e uma melhora na promoção de saúde fazem da lombalgia a principal causa de incapacidade funcional e elas reforçam nesse artigo as recomendações dos guidelines mais recentes. A origem da dor na coluna lombar, se a gente pegar a anatomia da coluna lombar, né? Então você pode observar nas figuras que você tem várias estruturas, desde ligamentos, facetas articulares, o disco intervertebral, a musculatura paravertebral, né, as raízes nervosas. Então, são muitas estruturas próximas umas das outras e que mais de 90%, 95% você não consegue determinar, ó, é daqui o seu problema, entendeu? Pela proximidade. Um outro grupo de estudo, de 3.529 pacientes, não houve uma correlação clínica de achados radiográficos de artrose com sintomas de dor lombar. Então você vê que assim há uma discrepância, né? Esses outros autores, 85% dos casos de lombalgia não se pode fazer o diagnóstico preciso devido à fraca associação entre sintomas, alterações patológicas e exames de imagem. Então basicamente a gente classifica uma dor lombar como causa mecânica, que seria aí 90% a 95% das causas, e as causas não mecânicas. Essas causas não mecânicas, já pensando numa neoplasia, numa infecção, causas inflamatórias e traumáticas, e aqui que já começa aquele conceito de sinais de alerta. Quando é que você tem que se preocupar com o paciente? Entendeu? Quando é que você vai dar valor à queixa dele de dor lombar? Porque a gente sabe que 90% a 95% é uma dor inespecífica, você não vai descobrir a causa. E a gente sabe que vai melhorar os sintomas desse paciente com 1 a 3 semanas, no máximo 1 mês. Entendeu? Mas quando é que você tem que se preocupar com esse paciente? Quando é que você vai dar valor? Quando é que você vai solicitar uma ressonância magnética? Quando você pensar nas causas excludentes aqui, causas não mecânicas, mas que dá sinais. Didaticamente, a gente pode dividir uma causa mecânica. Por exemplo, uma hernia de disco é uma causa mecânica, uma artrose facetária vai dar dor mecânica, uma insuficiência muscular por sedentarismo, por exemplo, vai dar causas mecânicas, né? Diferente de uma causa inflamatória, que uma patologia base aí da inflamatória seria espondiloartropatia, espondilite anquilosante. Mas basicamente está aqui, ó, sintomas, essa dor. Ela está maior quando o paciente acorda, quando se exercita ou quando no repouso. Por exemplo, uma dor lombar que ela agrava com o exercício, ou seja, com o movimento. Você vai pensar em causa mecânica, mas no repouso ela melhora, entendeu? Então, isso aqui é o que principal para diferenciar entre causa mecânica e inflamatória. Já inflamatória não, o movimento como se fosse esquentar, diminuir o processo inflamatório, melhora com o movimento e com o repouso piora, né? Então essas são as principais diferenças. Bom, quando a gente fala em dor lombar, a gente tem que lembrar que existem alterações fisiológicas na coluna, tá? Isso é o nosso processo evolutivo, né? O processo de ossificação da vértebra ela se inicia no período embrionário e finaliza por volta dos 25 anos. Então a coluna ela vai desenvolver até os 25 anos. Depois ela entra numa fase de instabilidade que a gente chama,
por volta dos 20, 25 anos, até por volta dos 40. E aí que é a maior incidência das hérnias de disco. É uma fase de instabilidade. E depois dos 40 anos, e aí já envolve um processo degenerativo de artrose facetária, entendeu? Que esse processo degenerativo a gente chama de espondilose. É um processo natural, por volta dos 49 anos, 60% das mulheres e 80% dos homens apresentam osteófitos e alterações degenerativas. Então, por exemplo, aqui uma ressonância, um corte de ressonância magnética, um corte sagital, né? A coluna aqui está perfeita, está bem alinhada, os discos, a altura dos discos intervertebrais estão ok. Aparentemente, é que essa imagem assim, não dá para saber se tem hérnia ou não, ou degeneração discal. Mas olha a diferença desse corte com esse outro corte. Já vê assim, irregularidades nos platôs vertebrais, diminuição do espaço intervertebral, protusões e hérnias discais. Isso aqui, você vai falar, é um processo de irregularidades aqui, artrose facetária. Isso aqui são alterações normais da idade. Graças a Deus, a maioria das pessoas não sentem dor. Mas se você pegar uma ressonância magnética num paciente de 80 anos, se você não encontrar essas alterações, tem alguma coisa errada. Então é esperado ter essas alterações que são fisiológicas. Graças a Deus, a maioria das pessoas não sentem sintomas com essas alterações fisiológicas. Outro artigo, a estabilidade da coluna é essencial para a preservação e proteção do componente neural. Certo? E qualquer alteração degenerativa, traumática, neoplástica, num desses componentes estáticos e passivos que dão estabilidade para a coluna, gera instabilidade e dor. Certo? Por exemplo, aqui já um processo mais localizado de artrose, espondiloartrose, degeneração discal, aumento da densidade óssea, irregularidades, protusão discal. Tá? Então isso aí está gerando uma instabilidade que gera dor. Está sensibilizando os nossos receptores. Então, cada componente da unidade funcional da coluna possui mecanorreceptores que deflagram o estímulo da dor quando lesado, certo? Essa estabilidade da coluna, você pode classificar em componentes, você pode determinar a estabilidade como passiva e ativa. Quais são os componentes que dão estabilidade passiva? A anatomia em si da coluna, corpo vertebral, disco, facetas articulares, ligamentos e curvaturas da coluna. Já a estabilidade ativa da coluna é dada principalmente pela musculatura. Por isso que é importante estar sempre exercitando. Você exercitando, mantendo um trofismo bom da musculatura paravertebral, você diminui a carga na coluna, você mantém uma estabilidade na coluna. Entendeu? As alterações fisiológicas da coluna não vão gerar dor. Entendeu? Por isso que é importante o exercício. A estabilidade ativa dada pela musculatura paravertebral. E essa é a unidade funcional, né? O corpo vertebral, o disco, as facetas articulares, tudo isso aqui, quando instabilizado, gera dor. Tá? Esse outro artigo, eu tirei essa foto do congresso, eu até procurei o artigo original dele, mas não encontrei. Mas eu achei interessante que na aula lá, foi no congresso de dor desse ano, numa situação normal, provavelmente era um trabalho mecânico, isso aqui, né? E ele fala, o autor deveria, né, descrever que a distribuição normal do peso na coluna e que numa situação de degeneração discal há um aumento da força, principalmente nas facetas articulares. Eu achei interessante esse slide, então eu trouxe aí para vocês. E olha o tanto que aumenta, né, de 8% para 40%. A sobrecarga na articulação da coluna, isso gera dor. Então você aumentando, por exemplo, a musculatura, para você fortalecendo a musculatura, você diminui esse estresse mecânico na coluna, né? Beleza. Isso aí gera, numa situação patológica, um ciclo vicioso. Um processo de inflamação na faceta articular, a sensibilização dos nossos receptores, a sensação da dor no sistema nervoso central, a resposta tentando aí alterar o trofismo muscular, resposta motora, mas na incapacidade ou num sedentarismo, por exemplo, você tem um maior estresse
na articulação, na musculatura, e aí gera um novo processo inflamatório. Isso aí mantém cíclico. O que a gente tem que fazer com o tratamento é tentar interromper esse ciclo. Mas vamos supor que um paciente com um sinal de osteoartrose ou uma outra patologia, por uma hérnia de disco, que resolveu, não, vamos operar, que você vai ficar bom. Tá bom, vamos operar então. Vamos lá, ressecar a hérnia, mas vai ficar instável. Ó, eu vou colocar um cage e precisei colocar um material de síntese, parafusos pediculados, para manter a estabilidade da coluna. Olha esse dado interessante. Depois de 10 anos, a incidência aí de sintomas num paciente que passou por uma cirurgia de artrodese da coluna, 1/3 praticamente dos pacientes que operam da coluna, depois de 10 anos voltam a ter sintomas. Porque você imagina a carga passando por aqui, ela vem, ela passa pelo implante e mantém. Mas e nas extremidades da fixação? O estresse aumenta. Então o dano ali fisiológico aumenta também das estruturas. Isso aí 1/3 dos pacientes depois de 10 anos vai ter dor. Então assim, começa a surgir alguns dados que você começa a pensar sobre os resultados cirúrgicos, né? Mas a gente vai comentar sobre isso. Nesse outro artigo de 2018, será que a fusão, né? Qual é a evidência aí das cirurgias de coluna lombar? Olha só, em 2004 a 2015, um aumento de 62% nas indicações cirúrgicas de artrodese da coluna. Em 2015, um custo maior de 10 bilhões, olha o impacto disso, né? E que os autores concluíram que não havia uma evidência robusta de que realmente o tratamento cirúrgico trazia um benefício ao tratamento não cirúrgico nas patologias da coluna lombar. Então, olha aí um artigo já, qual é a evidência aí de partir para uma cirurgia, né? Esse outro estudo biomecânico, na verdade, eles introduziram um sensor no disco intervertebral e avaliaram de acordo com cada posição nossa, qual que é a pressão no disco intervertebral. Você entendeu? E olha, o paciente deitado, decúbito ventral, de lado, sentado, de pé, e aqui ó, já agachando, o paciente já ereto, mas com uma flexão. Quando o paciente flexiona, aumenta muito a pressão. Então, às vezes é comum eu pegar um paciente com uma hérnia supostamente com uma hérnia de disco, que ele fala, ó, doutor, estava lá agachando, carregando um peso, de repente senti uma dor na coluna, uma fisgada, pegando um peso, com o tronco fletido. Olha aí, é o que mais traz estresse no disco intervertebral. Então, se você já tem uma degeneração do disco intervertebral, você diminui essa resistência mecânica do disco intervertebral e aí com o estresse mecânico você pode ter uma herniação do disco e evoluir, aumentar os sintomas. A degeneração discal, você tem aí alterações da matriz extracelular do disco que são naturais da idade. A gente envelhece, o disco diminui aquela hidratação do disco intervertebral. Lembra que assim, nós temos 3 fases, basicamente, a coluna, do 0 aos 25 anos, depois dos 20 aos 45, que você tem uma instabilidade, você tem uma degeneração discal, perde aquela hidratação e às vezes predispõe a uma ruptura, uma hérnia, e depois dos 40 já envolve artrose. Então você tem aí cargas mecânicas excessivas ou traumas nos discos, lideram aí aumentam mais a incidência de uma degeneração discal e dor. Citocinas inflamatórias, sensibilização aí de nossos receptores nos discos. Esse estresse leva a uma degeneração da matriz celular de colágeno e proteoglicânico que predispõe a rupturas. Então aqui é um disco intervertebral e que você tem uma degeneração discal, mas talvez com um estresse mecânico, seja obesidade, trabalho excessivo, você pode, uma musculatura fraca, você pode aí predispor uma carga mecânica que há uma ruptura do ânulo fibroso e aí você tem a hérnia de disco, certo? Tá. Então, lembrar que as alterações fisiológicas dos discos intervertebrais são fisiológicas as alterações dos discos e que inclusive você tem 30 a 40% dessa população aí na faixa etária dos 25 aos 40 anos, você tem alteração discal e que você não tem sintomas nesses pacientes.
Por exemplo, eu costumo falar para os meus alunos, né? Pega assim, ó, da sala aqui, se a gente fizer uma ressonância magnética da coluna de todos, de 30% a 40% de todos da sala vai ter alteração no disco na ressonância. Mas aí você pergunta, quantos daqui estão sentindo dor lombar ou lombocetalgia? Praticamente ninguém. Então você tem que tomar por isso, é um dado que assim, de implicação prática para a gente. Será que a gente vai pedir ressonância magnética para todos os pacientes? E se você cair nessa faixa de você pegar um paciente que, não sei qual é a patologia dele, mas se ele tiver dentro dos 30% a 40% de pacientes com alterações do disco e assintomático do disco, você entendeu? Isso é um dado importante. E que hérnias protusas ou abaulamentos podem ser assintomáticos em 30% a 60% dos pacientes. Esse outro estudo, 2010, a hérnia de disco, mais falando um pouquinho da hérnia de disco, é uma condição patológica de curso benigno. Tá? O tratamento conservador é efetivo em 80% dos pacientes, eu diria até mais, dentro de 4 a 6 semanas. Nos casos de difícil controle da dor, a gente pode subir, eu vou falar no tratamento, um degrau no tratamento, que é os bloqueios de dor. Eu vou falar um pouquinho. Bloqueio foraminal, para melhorar a dor do paciente. Indicação cirúrgica deve ser proposta se há uma falha no tratamento conservador ou se há um déficit neurológico progressivo. Existem algumas indicações precisas para pensar em cirurgia de hérnia de disco. Tá? Vamos lá. Esse artigo de 2017 ele fala da reabsorção espontânea na incidência de hérnia de disco. Uma meta-análise, 11 estudos, coorte, avaliação por ressonância e tomografia. Em vários países havia uma média de incidência de reabsorção espontânea de 60%, no Reino Unido 82%. E que assim, não houve diferenças no resultado cirúrgico versus o conservador, tratamento de hérnia, após 2 a 5 anos. Então, se pegarem o grupo de pacientes com hérnia de disco, sintomáticos, falou, olha, vamos te operar, olha, não vamos te operar. Aí eles concluíram que a melhora sintomática do paciente que opera, lógico, melhora mais rápida, mas no intervalo aí de acima de 2 anos, o resultado é o mesmo. De 2 a 5 anos, o resultado é o mesmo de quem opera e de quem não só é submetido ao tratamento cirúrgico. Só esse dado que eu achei interessante, como é recente o nosso conhecimento aí da coluna, de patologias da coluna lombar. Em 1990, o primeiro relato aí do fenômeno de reabsorção discal. 1990, né? Primeiro conceito que a hérnia pode ser reabsorvida. Quer dizer, os conhecimentos ainda são muito recentes, né? Esse outro artigo aí, uma revista aí de neurocirurgiões, tratamento cirúrgico de hérnia discal traz um alívio mais rápido dos sintomas, embora no prazo de 1 ano esse benefício desaparece. Tá? Falta uma evidência científica sólida para indicação cirúrgica e os autores concluem que no mínimo por 6 semanas deve ser instituído o tratamento conservador. Nunca operar de início um paciente com sintomatologia de hérnia de disco. Menos de 25% dos pacientes com lombocetalgia mantêm dores após 3 meses. Os pacientes com hérnia de disco submetidos à cirurgia apresentam o mesmo padrão de dor após 1 ano. Então, após 1 ano do paciente operado, vai ter o mesmo resultado que o não operado. E nessa revisão sistemática, ele até avalia as porcentagens de hérnias reabsorvidas. Por exemplo, uma hérnia em que há uma classificação de hérnia, né? Quando ela pode ser um abaulamento, uma protusão, uma extrusão ou um sequestro. Sequestro é quando todo o ânulo fibroso ele perde contato, o núcleo pulposo que herniou perdeu o contato com o ânulo. Então assim, a incidência de reabsorção é muito maior na hérnia sequestrada, e 70% nas extrusas, 41% nas protusas e 13% nos abaulamentos. Olha isso aqui. Isso aqui é uma imagem de ressonância. Ele já vinha queixando de algumas dores lombares. E até então, eu falei, olha, vamos esperar, tenta fazer uma fisioterapia, faz aí analgesia e tal, vamos aguardar um pouquinho. Eu até estava suspeitando um pouquinho de sacroileite, porque na família dele tem alguns casos do espondilite anquilosante e tal. Mas aí um dia, 6 horas da manhã, acho que fazia 2 semanas, ele me liga. Meu cunhado me ligando às 6 horas da manhã, eu tomei um susto, falei, puto, bateu o carro, aconteceu alguma coisa. Ele falou, Sandro, não estou aguentando de dor na coluna.
Mas assim, tá demais. Ele comprou recentemente um carro meio baixinho, então eu acho que tem que fletir muito. E ele falou, Sandro, eu tenho que parar. Ele estava indo para o trabalho, ele é infectologista em São Paulo. Eu tive que parar, sair do carro, aí eu levanto, melhor. Mas quando eu agacho, piora. Eu falei, isso aí pode ser hérnia de disco. Você está indo para o hospital? Faz uma ressonância magnética. Aí ele fez, olha só. Então assim, um corte sagital de uma ressonância. Você vê aqui, o alinhamento da coluna está perfeito. Os discos intervertebrais estão bem hidratados, exceto esse. E olha a hérnia de disco, né, para posterior, que está tendo aí entre L4 e L5, né, uma hérnia de disco. E aí o que eu falei para ele? Olha, 70% de chance de reabsorção, mais de 80% de chance de melhora nas primeiras 6 semanas. O tratamento cirúrgico é igual ao conservador após 1 ano. Eu falei, putz, obrigado. Acho que ele estava mais ansioso. Ele falou, olha, obrigado por essas informações. Aí ele tranquilizou. Ele está indo bem. Eu acho que só de passar essas informações para ele estava com medo mesmo, era da cirurgia, né? Eu acho que todo paciente fica com medo, né, de uma cirurgia na coluna. Ele tem que ficar mesmo, tá? Esse outro caso já é um paciente que eu já vi, ele já, acho que com 6 meses de tratamento aí, ele teve um episódio muito forte de dor lombar, lombociatalgia, e na ressonância magnética inicial, olha a hérnia dele, né? Uma hérnia aí, acho que extrusa, né? Mais central, né? E ele estava assintomático, sem dor nenhuma. Um outro caso também, sem dor nenhuma, outra hérnia. A classificação de protusão e extrusão é em relação ao diâmetro, tá? Quando a hérnia é menor que esse de comprimento, é menor que a altura, aí é uma hérnia protusa. E quando é o inverso, é uma hérnia extrusa. E quando você tem aí já a hérnia já cai aqui no canal medular, já é um sequestro da hérnia, tá? Mas a gente ainda tenta, mesmo assim, apesar desses dados, de mais de 90%, 95% não saber a causa exata, a gente tenta separar o paciente com uma dor, da onde que estaria vindo essas dores, né? E a gente separa por grandes grupos, grupos musculares, ligamento, corpo vertebral, faceta articular ou disco intervertebral. Às vezes você pode ter uma dor associada, né? Por exemplo, então, uma síndrome dolorosa miofascial, que já seria mais muscular, são causas mecânicas, né? A gente pensaria quando você tivesse pontos dolorosos na musculatura, lembrar dos Tiger Points, pontos gatilhos, né? Em que às vezes pela palpação você consegue separar assim musculatura, mas alguns pontos dolorosos e que muitas vezes com uma própria infiltração local com xilocaína você já melhora ali na hora o paciente. Outras grande causa de dor, já num paciente aí acima dos 40 anos, você pensaria no início de artrose facetária, né, em que você tem aí um processo degenerativo das facetas articulares, ou num paciente aí numa faixa etária dos 20 a 40 anos, uma hérnia de disco, em que você, só voltando, né, aqui o ânulo fibroso e o núcleo pulposo, né, beleza, uma hérnia de disco. Lembrar que também a hérnia de disco, a dor que ele deflagra no paciente, tem principalmente de lombociatalgia, né? Com ciatalgia. É uma dor de origem mecânica, por apertar a raiz correspondente, e de origem inflamatória. Há um processo inflamatório no corpo ali localizado para reabsorver esse disco. Entendeu? Isso aí gera um processo inflamatório que irrita o nervo. Tá aí a sensibilização no dermatomo correspondente da raiz, tá? Então, às vezes quando, por exemplo, o tratamento, o segredo é você tirar os sintomas do paciente, porque essa hérnia vai ser reabsorvida, né? Esse é o segredo do tratamento. Por exemplo, quando a gente fala em um bloqueio foraminal, eu entro com uma agulha nessa localização e injeto um anestésico com corticoide para diminuir esse processo inflamatório. Lembrar que a maioria das hérnias discais, 90%, ocorrem em L4, L5, L5, S1. Aqui um corte de ressonância que mostra bem a degeneração discal, uma protusão, né, discal. Olha a diferença da hidratação do disco, né? Lembrar também que a sacroiliaca pode também ser uma fonte de dor lombar, tá?
é uma dor referida, uma dor localizada na projeção da sacroiliaca, que com às vezes referida também nos glúteos, né? De acordo com a Associação Internacional de Dor, segundo a IASP, né, uma dor na região do glúteo, da sacroiliaca, reprodutível a alguns testes semiológicos e que traz um alívio da dor quando você faz um bloqueio na sacroiliaca, certo? Um bloqueio na sacroiliaca, você entra com uma agulhinha de hack e anestesia na sacroiliaca, guiada por radioscopia no centro cirúrgico, e ali você injeta. Você injeta um radiopaco para ver se você está dentro da articulação e aí você injeta o anestésico corticoide. Esse é o diagnóstico preciso para uma sacroileite. E que lembrava, né, nesse artigo, 16 a 30% das dores lombares crônicas pode ser pela sacroiliaca. Tá bom. Mas existem causas específicas da coluna lombar. Vamos lá. Espondilose, que é o processo degenerativo, espondilolistese, que é o escorregamento, espondilólise, estenose do canal medular, radiculopatia ciática, síndrome da caldequina. Então, assim, eu vou dar uma pincelada em cada um, né? Senão a aula aqui é muito assunto, né? Vamos lá. Estenose lombar, já é um estreitamento aqui do canal medular. Isso aqui numa situação normal, olha aí numa situação patológica. Isso aí dá sintomas, isso aí num paciente mais idoso, né? Acima de 60 anos, claudicação neurogênica. O paciente começa, além de queixar de dor lombar, ele tem uma queixa, se você investigar, né? Ele está caminhando e depois de 3 quarteirões, em média, assim, né? Na verdade, eu sempre pergunto para o meu paciente, você tem alguma padaria perto da sua casa que você vai andando? Ah, tem. Você nota que você ia andando, num tempo atrás você ia andando normalmente, mas que de um tempo para cá você tem precisado parar de caminhar, começa com dor lombar, às vezes ele tem que fletir o tronco para melhorar os sintomas, fraqueza nas pernas, isso são sintomas de claudicação neurogênica. Às vezes você tem um processo de listese, que é o escorregamento de um corpo vertebral sobre o outro, causando um estreitamento do forame e do canal medular. Às vezes você tem uma hipertrofia do ligamento amarelo, às vezes até a própria artrose gera aí um estreitamento do canal e aí dá às vezes uma hérnia de disco também pode causar uma estenose lombar. E basicamente, estenose sem alteração neurológica, sem mielopatia, o tratamento é conservador e com mielopatia, aí você já pensa no tratamento cirúrgico, tá? Como é que você vai saber se tem mielopatia ou não? Além de déficit neurológico, principalmente os reflexos patológicos, né? Babinski, Clonos, tá? Essa é outra situação, espondilose, né? Você vê aí os osteófitos marginais, os famosos bicos de papagaio, esclerose subcondral nos platôs vertebrais, diminuição do espaço intervertebral, isso aí são sinais de radiográfico de osteoartrose, né? A espondilolistese, que é o escorregamento de um corpo vertebral sobre o outro, isso aí pode gerar dor. Uma paciente com dor lombar crônica, mas que olha a radiografia dela, olha aqui a listese que ela tem, né, na coluna, mas tratamento conservador. Existem classificações para cada grau de deslizamento, tratamento recomendado, tal, mas via de regra o tratamento conservador. Tem a espondilólise, que é uma fratura daqui da pars articular. O diagnóstico geralmente numa radiografia em oblíqua, você visualiza que eles chamam de Scott Dog, cachorro inglês, que existe o olhinho, o focinho, a orelha. Aqui é o pescoço do cachorrinho e aqui as pernas do cachorro. Às vezes você tem uma fratura aqui no colo, no pescoço, né? Isso é espondilólise, que também pode causar dor. E a ciatalgia, que é uma dor radicular, caracterizada pela distribuição ao longo do dermato do nervo ciático. O nervo ciático formado aí pelas raízes de L4, L5, S1, S2, S3, acompanhado ou não de déficit motor sensitivo. Só prestando atenção nessa foto aqui interessante, o que é a lombociatalgia? É uma dor lombar com irradiação posterior na coxa e às vezes vem lateral da perna, dorso do pé. Se a gente olhar na figura, então, ó, S2, posterior S1, você vê que assim, ó, L4, L5. Se o paciente queixa de uma dor lombar com irradiação anterior pela coxa anterior é dermato de L2, L3, é o nervo femoral, né? Você não vai pensar no nervo ciático. Aqui então, o principal caso de ciatalgia é uma hérnia de disco,
né, degeneração discal. Lembrar da cauda equina. A cauda equina é uma região anatômica abaixo da medula vertebral. A medula vertebral ela para em nível mais ou menos de L2. Depois ela mantém as raízes terminais, o fílum terminale, as meninges. Isso é conhecido como cauda equina. E às vezes você tem aí numa situação patológica, inclusive uma urgência ortopédica, uma emergência, em que você pode ter a compressão da cauda equina por uma lesão traumática ou hérnia central, tumor. Isso aí vai dar sintomas, conhecido como síndrome da cauda equina, né? Quadro clínico, uma disfunção aí da bexiga, intestino, variável perda sensitiva ou motora e anestesia em cela. Você tem o paciente queixa de uma anestesia nessa região, uma anestesia em cela mesmo. Então, déficit motor, anestesia em cela e alteração do trato gênito-intestinal, urinário, você tem aí sim da cauda equina. Isso aqui é cirúrgico, não tem conservador. É cirúrgico, tem que descomprimir as raízes terminais porque elas estão em risco. Tá? Estão sendo comprimidas, questão vascular, e se a gente não descomprimir cirurgicamente, vai ter déficit neurológico definitivo. Lembrar de outras fontes de dor lombar, doenças não só da coluna, que eu citei aí, os principais patologias, mas, por exemplo, doenças sistêmicas, metástases, mieloma múltiplo, leucemia, anemia falciforme, doenças do abdômen, úlcera, pancreatite, aneurisma de aorta, endometriose, inflamações pélvicas. Já peguei alguns casos de meninas, né, adolescentes com dor lombar, mas que eu encaminhei para o GO, e aí ele descobriu algumas inflamações pélvicas como fonte da dor. Articulações da sacroiliaca também. Então tudo isso pode evoluir para uma dor. E o que eu preciso prestar atenção num paciente com sintoma aí de dor lombar? Nesse artigo de 2018, ele fala muito dos sinais de gravidade, né, os famosos red flags. Isso aí é importante. Lembra que 90% a 95% dos pacientes é uma queixa inespecífica que você não vai dar tanto valor. Mas quando ele tiver um desses sinais de gravidade, aí você tem que investigar. Tá? Febre ou dor noturna, perda de peso, emagrecimento, história de câncer, trauma. Né? O paciente acabou de ter uma queda de um andaime, está com dor lombar. O mínimo que você tem que fazer é investigar com uma radiografia, se tiver uma fratura, né? Déficit neurológico progressivo, disfunção intestinal ou vesical, lembrando da síndrome da cauda equina, ou persistência da dor maior que 3 semanas. Aquele paciente que sempre está vindo lá no pronto-socorro, o pessoal manda Voltaren, dipirona, está vindo há mais de um mês no pronto-socorro, vamos investigar, esse paciente merece uma ressonância magnética. Então esses são os sinais de gravidade, tá? São importantes para você investigar e dar valor nesses sintomas para o paciente. Sinais de red flags. Eu vou começar a investigar um paciente com esses sintomas. Eu preciso seguir a minha sequência da semiologia ortopédica, que é a anamnese, inspeção estática, dinâmica, palpação, o exame neurológico e os testes especiais. Tá? Beleza. Anamnese, vocês viram que só você tirar a queixa do paciente pela história dele, você já tem noção do que pode ser. Pela idade do paciente, né? Então, por exemplo, hernia de prolapso discal, dos 20, 40 anos, claudicação neurogênica, acima dos 40 anos, espondilose, artrose. Às vezes você pega um paciente de dor lombar com emagrecimento ou febre, você tem que pensar aí no tumor, metástase, um processo infeccioso, né? Então é importante a anamnese. A inspeção fundamental, né? Você vê triângulo de Itália aqui, a assimetria, às vezes uma escoliose, ou mesmo dismetria dos membros inferiores. Mas olha aí, às vezes só de você bater o olho no paciente, né, despido, você já fecha o diagnóstico, herpes zoster. Palpação, tem que palpar, ver os locais de maior dor, os movimentos é importante. O exame neurológico, que não é o foco da aula, mas tem que saber, dá para você avaliar tanto a parte de sensibilidade, motricidade e os reflexos. Raiz de L4, raiz de L5 e S1. Tá? Então você faz um exame neurológico rápido. Depois da aula, se vocês quiserem, eu falo para vocês como é que eu faço. É bem rapidinho, não tem segredo. Você já avalia todas as raízes, desde L1 até S1, tanto a parte sensitiva, motora e os reflexos.
Reflexos patológicos como o Babinski, o clonus, que você, né, faz a dorsiflexão abrupta se ele tiver clonus, o sinal de mielopatia grave. E os testes especiais. Você consegue, por exemplo, num caso de lombociatalgia, fazer algum teste para ver se o nervo ciático desse paciente está comprometido? Consegue. Tem o teste da elevação do membro inferior, ou também alguma literatura falando que é o teste de Lazeg, né, que é uma elevação do membro. Quando você faz uma elevação de 0 até 70 graus de elevação de um membro inferior, você acaba estirando esse nervo ciático. As raízes do nervo ciático, né, de L4 L4, L5, S1, S2, S3. Quando você faz esse estiramento do nervo, se ele tiver com algum comprometimento, vai piorar os sintomas dele. Isso é um teste especial, teste de Lazeg, né? Você faz a elevação. Acima de 70 graus, você já está estressando o quadril e a sacroiliaca. Se você suspeita aí de uma sacroileite, por exemplo, você pode fazer o teste Patrick, Fabry, Gaesler. Tem o teste da simulação, se o paciente está simulando ou não, um atestado, né? Você segura as duas pernas do paciente e fala para ele levantar uma delas. No que ele levanta uma das pernas, a outra abaixa. Isso é instintivo, assim, numa situação normal. Numa situação que o paciente está simulando, por exemplo, às vezes você não sente esse impulso para baixo. Então aí é um teste de Hoover, que te ajuda aí a determinar. Doutor, e aí, você falou que 90% a 95% das dores lombares é inespecífico e não precisa de exames? Não precisa. Mas naqueles pacientes com sinais de gravidade, os red flags, aí você vai investigar. E quais exames? Radiografia e ressonância magnética. Tá? Se tiver que pedir um exame da coluna lombar, peça uma ressonância magnética. Eu saí da residência em que muitos colegas pediam muita tomografia, né? Isso aí eu sempre tive dúvida, mas a ressonância ela te traz muito mais detalhes das partes moles de um disco intervertebral do que uma tomografia que é mais específico para a janela óssea, né? Então, e quando é que você vai solicitar esses exames? Aí, ó, são os red flags, né? Déficits neurológicos progressivos, sintomas de febre, perda de peso, história de trauma, paciente muito idoso, infecção, osteoporose. Então, assim, aí você vai investigar uma ressonância. E lembrar daquele dado epidemiológico que 20% a 30% dos pacientes que têm hernia de disco são assintomáticos. Por isso que você não pode sair pedindo aí, muitas vezes atrapalha o cirurgião. Porque imagina, você faz uma ressonância, tem uma hernia de disco. O neurocirurgião vai lá, o ortopedista especialista em coluna opera a hernia de disco. Mas e se não fosse essa a fonte de dor? Né? Ia continuar o sintoma. Então isso é um dado importante. E o tratamento? Bom, como na maioria dos casos não é possível identificar a causa nociceptiva da dor, o tratamento foca em reduzir a dor e diminuir a disfunção do paciente. Uma revisão de 2016, o exercício é uma medida preventiva. Olha só, as cintas lombares, palmilhas não previnem nada. Então, você vai viajar no aeroporto, tem lá o colega que fica carregando mala com uma cinta lombar, né? Não tem nenhuma função, não previne uma dor lombar, incidência. Tratamento, então, basicamente foca na educação do paciente, dar essa informação para o paciente e falar para ele retornar às atividades. Há alguns anos atrás, a gente tinha um conceito que tinha que dar um repouso para o paciente. Hoje, os novos guidelines já falam para você manter o grau de atividade do paciente. Atividade laboral, inclusive. É lógico, se é uma atividade laboral estressante, com peso, aí você fala para diminuir a carga. Mas a recomendação é manter as atividades. Terapias farmacológicas, a gente vai comentar um pouquinho, e as terapias não farmacológicas, né? Fisioterapia, terapia manual, exercício. Um trabalho recente aí da Organização Mundial de Saúde, como é que estão os nossos sistemas de saúde aí para tratar a dor lombar, né? Então vamos lá. Há uma preocupação aí com o aumento da lombalgia e a necessidade de se evitar soluções medicamentosas. Então, necessidade de se evitar, diminuir as intervenções medicamentosas, infiltrações com corticoides e cirurgias. Tá? Organização Mundial de Saúde, recomendando evitar medicamento, infiltração e cirurgia. Os principais guidelines recomendam no mínimo nenhum tratamento para dor aguda lombar, na maioria dos pacientes, e que numa investigação, olha na Austrália, praticamente Austrália, Estados Unidos, 1/3 dos tratamentos estão discordantes dos guidelines. Imagina o nosso país então, né?
Então, no artigo ele dá ênfase às terapias manuais e psicológicas, fisioterapia, massagem, acupuntura, yoga, terapia psicológica, e que muitos sistemas de saúde não possuem essa estratégia de atendimento. Realmente, muitas vezes, quanto tempo demora para um paciente iniciar uma fisioterapia? Né? Algumas semanas, não é o ideal. E o que nós precisamos, então, prestar atenção nesse paciente? Nesse artigo de 2018, primeira causa de incapacidade no mundo, raramente identifica-se a causa, e causas específicas, né? Lembrar das fraturas, infecções, metástases, causas inflamatórias, que é onde você vai investigar. É um desafio global, né? Combater esse sintoma, e que também, sobre prevenção e tratamento, o que é a de evidência, né? E que direções nós tomarmos aí no tratamento. Guidelines, eles recomendam assim, um manejo próprio do paciente, com atividade física, terapia psicológica também, alguma forma de medicina complementar. E cada vez menos a intervenção medicamentosa, infiltração, cirurgia, né, repouso, tem que manter um grau de atividade. Em relação à prevenção, artigos mostrando aí o efeito positivo dos exercícios, educação, a ineficácia dos cintos, palmilhas e assim vai. Sobre a terapia medicamentosa, né? O que é recomendado quando há uma falha aí no tratamento de exercício físico e educação? Analgésicos simples, relaxantes musculares. Os anti-inflamatórios você tem que prescrever por um período mais breve possível. Geralmente eu prescrevo aí uns 4 dias, né? No máximo 4 a 5 dias. E em relação aos opioides, né? Tramadol, codeína, que são analgésicos mais potentes. Baixo nível de evidência, lombalgia aguda, apesar que ele é muito prescrito, 60% de prescrição nos Estados Unidos, e que na lombalgia crônica ele não é recomendado. Não há recomendação de uso, não há eficácia do uso de opioides fortes na lombalgia crônica. Sobre o intervencionismo de dor, cirurgia, sem consenso ainda nos guidelines, há um benefício curto no alívio da dor com os bloqueios. Eu sei que o guideline não responde ainda com a nossa realidade, né? O paciente prefere aí um medicamento, um comprimido, ele prefere gastar dinheiro na farmácia do que aí fazer um plano de fisioterapia. Essa é a realidade, né? Mudança de estilo de vida, essa é a nossa realidade. Mas quais informações que esse paciente gostaria de ter numa consulta aí, num quadro de dor lombar? Nesse artigo ele explora esse conceito, que o paciente há um forte desejo de diagnóstico centrado no exame de imagem. O paciente quer um exame. Muitas vezes eu acabo passando um raio-x para o paciente, infelizmente, né? Que não é isso que o Guidelines eles recomendam. Mas eu acabo passando um raio-x para ele te tranquilizar, muitas vezes, né? Há uma expectativa aí por um exame de ressonância, mas aí eu já falo, olha, ressonância não, porque às vezes 20 a 30% da população pode ter hernia de disco e não dá sintoma. Então, eu não vou te dar uma ressonância, tá? Então, a sugestão do autor, educação e explanação sobre diagnósticos, os red flags, as opções de tratamento e as estratégias de prevenção. Existe uma pirâmide de tratamento. 90 a 95% dos pacientes com dor lombar a gente vai resolver aqui, na base da pirâmide, seguindo esses guidelines, orientação, exercício, fisioterapia, medicamento. Mas quando o paciente não melhora, aí a gente sobe uma escadinha de complexidade. E talvez essa segunda escada de complexidade seja os procedimentos por intervenção, intervencionismo em dor, os bloqueios. Tá? O conceito é eu entrar com uma agulha lá no local da dor, em vez de ter uma medicação oral, sistêmica ou um corticoide intramuscular no glúteo, eu vou lá no local mais preciso, o efeito é mais efetivo. Esse é o conceito de bloqueios da dor. E depois, se ele não melhora, aí eu já penso aí num tratamento cirúrgico. Mas é a pontinha do iceberg. Esses bloqueios de dor, melhor definição para mim é como se fosse um Ctrl-Alt-Delt. Você está com um problema no computador de tanto usar, você vai lá, dá um reset nele, ele volta a funcionar um pouquinho melhor. É mais ou menos isso. Bloqueio da dor, você vai lá, você tira o paciente da sinalização da dor, você melhora. É lógico que
talvez o que eu recomendo é fazer o bloqueio de dor e já encaminhar o paciente para a fisioterapia. Eu tiro a dor dele para ele conseguir fazer uma boa fisioterapia, uma boa reabilitação. Esses bloqueios, basicamente, aí eu posso fazer um bloqueio transforaminal, que eu vou lá no gânglio dorsal, né, sensitivo, e injeto um anestésico corticoide, guiado por radioscopia, tá? Tem que fazer isso. Ou, às vezes eu posso fazer um bloqueio sacral, no sacro aqui, injetar dentro do canal medular, aqui ó, o radiopaco sendo percorrendo aqui o canal medular aqui no sacro e difundindo pelas raízes, geralmente alcança até L4, esse bloqueio sacral. Ou então eu posso fazer um bloqueio, se eu suspeito de uma espondilo, uma artrose facetária, aqui nesses ramos sensitivos, ramo mediano facetário, nessas terminações sensitivas da articulação, eu vou com uma agulha bem aqui nessa região e injeto anestésico corticoide. Em relação ao Pilates, eu achei interessante nesse estudo aí de 2018 que ele melhora os resultados de dor, disfunção e melhora a funcionalidade, né? Eu acho que o Pilates é interessante na prevenção de dor lombar, por ele ser uma terapia que ele atua basicamente na musculatura paravertebral. Então ele é muito bom na prevenção. Yoga, eu não conheço, mas que também parece ter um efeito benéfico aí na dor do paciente. E para finalizar, esse artigo de 2019, Low Back Pain, Mitos e Fatos, ele faz uma revisão da aula, tá? Aí, ó, 40% se recupera dentro de uma semana, 80% dentro de 3 semanas, né? Somente 1% requer intervenção cirúrgica. Aí as principais causas mecânicas, né, que é o mais comum, mas também causas inflamatórias, infecciosas, né? Sinais de gravidade, ele relembra nesse artigo. Quando é que eu vou solicitar os exames, raio-x, ressonância. E muitas coisas daqui, participei aí de um congresso de dor, foi esse ano, muito legal, foi a primeira vez que eu fui, congresso de dor em São Paulo. Lá eu já sabia que eu ia dar essa aula, então eu participei de algumas atividades só de dor lombar. Eu achei muito interessante uma aula de um neurocirurgião, que ele praticamente parou de operar. Pô, você pega esses dados que eu passei para vocês, por que eu vou operar um paciente que eu não vou ter bom resultado ainda mais a longo prazo? Então, praticamente ele parou de operar, ele foi sincero no auditório, e é lógico que ele associa esse intervencionismo de dor, esses bloqueios e reabilitação. Então, ele praticamente teve bons resultados e parou de operar. Eu achei bem interessante. E as referências bibliográficas, os bancos de dados, os artigos, alguns livros, né? E meus professores aí da USP de Ribeirão, o professor Elton, que é atualmente membro, o professor diretor da Sociedade Brasileira de Coluna, e a professora, fugiu o nome, sabe? Ela é da USP de Ribeirão também, que foi ela que me deu esses aprendizados de bloqueio. Professora Gabriela, de Ribeirão Preto, da cadeira lá. Aqui está o meu telefone, o WhatsApp. Quem quiser, eu já posso passar essa aula em PDF. E esse artigo aí, Mitos e Fatos, hoje é bem acessível.